E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de ótica. Então essa é uma nova playlist aqui do canal, a playlist de ótica. Nós estamos começando com esta aula. Então como é a primeira aula, né, da playlist, eu já vou deixar indicando para vocês que na descrição do vídeo tem a sequência de aulas e sempre o material didático vai estar lá. O que é o material didático? Slides e listas de exercício. Então, os slides que eu passar aqui vão estar lá em PDF para vocês e as listas de exercício também disponibilizo em PDF para vocês, ok? Exercícios resolvidos, se for o caso, também vai estar lá tudo em PDFzinho para você baixar, arquivar e fazer o que você bem entender. Se quiser imprimir, imprime. É isso aí. Bom, hoje a gente vai falar então sobre os fundamentos da ótica e sem mais delongas, vamos que vamos. Ok, começando pelos conceitos, né, os fundamentos iniciais, é importante que você entenda que ótica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Então, ela estuda a luz e os fenômenos luminosos. Isso é tudo que a ótica estuda, beleza? Você fala, professor, mas e tal, se eu for estudar defeito de visão, ainda assim faz parte da luz e dos fenômenos luminosos, tá bom? Então engloba bastante coisa, mas é basicamente isso, tá? Mas se eu vou estudar então a luz e seus efeitos, né? O que é a luz? Eu preciso saber o que é a luz. Como é que eu vou ter um tópico inteiro de física, eu posso chamar até de uma ciência, que estuda apenas a luz e eu não sei o que é a luz? Então, luz é aquele agente físico que sensibiliza os nossos órgãos visuais. Quem são os nossos órgãos visuais? Nossos olhos, né? Então, tudo aquilo que consegue sensibilizar os nossos olhos, ele automaticamente faz parte do espectro luminoso, do espectro visível, tá bom? E tudo aquilo que nós conseguimos enxergar, então, faz parte do conceito de luz. Então, o que nós vemos é luz. Como assim, professor? O que nós vemos é luz. Cara, existem N ondas eletromagnéticas e nós enxergamos dessas ondas eletromagnéticas apenas uma pequena parcela. Então, assim, como você pode olhar nesse slide, ó, nós temos ali ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho. Nada disso consegue sensibilizar os nossos olhos. Os nossos olhos não captam nenhuma dessas ondas eletromagnéticas. Mas a partir de 780 nanômetros de comprimento, aonde fica a luz vermelha, tá? Você já começa a enxergar. Então eu consigo enxergar do vermelho até o azul violeta. Abaixo do vermelho é infravermelho, meus olhos não captam. Acima do azul violeta é o ultravioleta, meus olhos também não captam. Então luz é tudo aquilo que eu consigo visualizar, é tudo aquilo que os meus olhos conseguem captar. Tudo bem? Professor, então, no caso de uma pessoa especial que não consegue enxergar determinada cor, quer dizer que luz para ela é diferente? Para ela é diferente. Na física, nós vamos considerar o que é padrão para o ser humano, que é do vermelho ao azul violeta. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Para você estudar a luz, você precisa entender como é que ela se dissipa, como é que ela se propaga. E para você estudar isso de maneira física, você vai precisar da definição de raio de luz. Então, o que é um raio de luz? São linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Então, você tem a fonte e você vai ter essas linhas, essas setas, né, que vão indicar para onde a luz está indo. Tudo bem? Ok, mas uma única seta, professor, representa a luz? Nós temos duas coisas. Nós temos os raios de luz e os feixes de luz. Quando você tem uma grande quantidade, né, um conjunto de raios, você tem aquilo que nós chamamos de feixe luminoso ou um feixe de luz. E os feixes de luz eles podem ser divididos em três tipos. Dá uma olhadinha. Eles podem ser convergentes, quando vários raios se direcionam para o mesmo ponto, então eles convergem. Vamos dar um exemplo? Se você pegar uma lupa, né, solta ali, você pega uma lupa. A lupa ela faz o quê? Ela converge os raios todos para o mesmo ponto. E aí você tem então um feixe de luz convergente. Como você direcionou todos os raios para aquele mesmo ponto, aquele ponto vai ter um valor energético maior, né? Algumas crianças antigamente gostavam de queimar formiga utilizando lupa, ou então botar fogo em alguma coisa utilizando uma lupa, tá? É possível através desse fenômeno de você criar um feixe convergente. Você tem os feixes paralelos, que é quando a luz se propaga e você vê aquele feixe de luz passando por você, né?
Então você consegue visualizar o feixe de luz. Geralmente a luz se diverge no geral, mas você consegue visualizar isso daí em shows onde tem holofotes muito potentes. Você consegue ver aqueles raios saindo bem próximo a raios paralelos, né? Então você tem ali um feixe paralelo, tá? E você tem os raios divergentes, que são aqueles que se espalham para todos os lados. Então você tem, por exemplo, isso numa lâmpada. Quando você acende uma lâmpada, os raios de luz se propagam para todos os lados, eles divergem daquele ponto central. Beleza? Então, feixes de luz são divididos em 3 partes. Eles podem ser convergentes, paralelos e divergentes. Não esquecer disso daí. Show? E aí nós vamos então para mais um fundamento, que é as fontes de luz. Então, se existe luz, existe uma fonte. Existe quem emite esta luz. Como toda onda, você tem uma fonte. E quem são as fontes de luz? Bom, você tem 2 tipos de fontes. Você tem a fonte primária e a fonte secundária. Então vamos para as fontes primárias. Fontes primárias, exemplo, o Sol. O Sol é uma fonte primária. Por quê? Porque o Sol ele emite luz, ele tem luz própria. Tudo aquilo que tem luz própria, que emite luz, é o que nós chamamos de fonte primária. Então, uma estrela é uma fonte primária. Uma lâmpada acesa é uma fonte primária, porque ela emite luz, ela tem luz própria. Tudo aquilo que apenas reflete a luz são chamadas de fontes secundárias, como por exemplo a Lua e a Terra. A Lua ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do Sol. Portanto, você olha para a luz e você vê ela brilhando ali, né? Mas ela na verdade está apenas refletindo a luz do Sol. Isso são fontes secundárias. Tudo aquilo que não emite luz é uma fonte secundária. Tudo bem? Se você apaga uma lâmpada, ela deixa de ser uma fonte primária e passa a ser uma fonte secundária, porque ela só vai refletir a luz que chega até ela. Tudo bem? Então, de novo, tudo que não é fonte primária, tudo que não emite luz, é uma fonte secundária. Corpo humano, a minha mesa, a base do meu notebook, tudo isso é uma fonte secundária de luz. Bom, falamos sobre a luz em si, falamos sobre as fontes, agora vamos falar sobre os corpos, tá? Então, como é que os corpos interagem com a luz? Bom, você tem 3 tipos de corpos dentro da ótica. Você tem os corpos transparentes, que são aqueles que permitem a passagem total de maneira regular da luz, tá? Às vezes a passagem nem é total, mas a forma com que a luz passa por aquele objeto é uma forma regular. O que significa isso? Que você consegue visualizar o outro lado. Por exemplo, um vidro. Você tem o vidro como um objeto transparente. Essa janela de vidro que está sendo colocada aqui no slide, não sei se vocês conseguem notar, ela é transparente. Você consegue visualizar a cidade que está do outro lado. Tudo bem? Agora, existem corpos que são chamados de corpos translúcidos, tá? O que são corpos translúcidos? Corpos translúcidos são aqueles que permitem a passagem parcial da luz, mas essa passagem ocorre de modo difuso. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho na minha mesa folha sulfite, papel A4 comum. O papel A4, quando você coloca uma fonte de luz próxima a ele permite a passagem de luz. Você percebe que você consegue visualizar o outro lado, né? Então, ele permite uma certa passagem de luz. Porém, essa passagem de luz ela é bagunçada. Você não consegue visualizar o outro lado. Olha, você consegue me enxergar pela folha sulfite? Não, você não consegue. Mas a luz passa pela folha, certo? Isso é mais notório em, por exemplo, o papel manteiga. Então, todos aqueles corpos que permitem a passagem de luz, mas a imagem sai distorcida, você tem uma imagem difusa, são corpos translúcidos. Eu posso dar um exemplo também disso com aqueles vidros, vidros de portas da escola, por exemplo. A porta da escola geralmente tem alguns vidros que permitem a passagem de luz, mas para que as pessoas não fiquem olhando dentro da sala, você tem aquele adesivo que forma meio que embaça o vidro, vamos dizer assim, tá? Outros exemplos, aqueles bloquetes de luz que geralmente em casas você encontra em pontos mais altos e que permite a passagem de luz, mas quando você olha para fora você vê um monte de cor bagunçada, você não consegue ter clareza da imagem lá de fora, tá? Existem também aqueles vidrais de igreja
né? Vitrais que tem um vidro todo cheio de bolinhas ali, né? Num formato diferente, e ele também não permite que você visualize a imagem do lado de fora, você vê apenas cores bagunçadas, mas a luz entra no recinto. Tudo bem? Então, todos esses corpos são translúcidos. E tem os corpos que são opacos. Corpos opacos são aqueles que não permitem a passagem de luz. Então, a luz não passa por aquele corpo. Então, vou dar um exemplo aqui do meu mousepad, ó. Então, eu tenho um mousepad. Se eu pegar a minha fonte de luz, então vamos ligar aqui a lanterna do meu celular novamente e tentar ultrapassar ela, olha só. O meu mousepad não permite que a luz passe por ele. Nem de maneira regular, nem de maneira difusa. Ou seja, ele é um corpo opaco, ele absorve a luz. Tudo bem? Então, corpos opacos são aqueles que não permitem a passagem de luz. Tudo bem? Ele pode estar absorvendo, refletindo, mas ele não permite com que a luz passe por ele. Então, esses são os tipos de corpos que nós estudamos dentro da ótica. Aqui está um exemplo de como os raios de luz interagem com o corpo. Então perceba que nos corpos transparentes esse raio ele sai retinho, né? Ele tem uma passagem regular pelo corpo. Nos translúcidos a maioria dos raios passam pelo corpo, né? Ultrapassa o corpo, mas saem todos perdidos de maneira difusa, ou seja, não vai ter formação de imagem, você não vai conseguir visualizar nada, mas a luz ela entra, ela passa pelo corpo, ela chega a entrar no recinto. E o opaco é aquele que o raio de luz chega até ele e ali fica, né? Ele não vai ultrapassar esse corpo. Tudo bem? Ok, então vamos para os fenômenos ópticos. Gente, essa é uma aula de fundamentos ópticos, então a gente vai falar bastante de coisa teórica, né? Então agora a gente vai falar sobre os fenômenos. Então vamos para os fenômenos ópticos. O primeiro dele é a refração. Refração é um fenômeno óptico muito interessante, que é quando a luz se comporta de maneira diferente em determinados corpos. Então, olhe para essa imagem. Você consegue ver a colher adentrando a água, certo? Mas perceba que o ponto onde a colher entra na água não é o mesmo ponto onde a imagem da colher é formada dentro da água. Esse princípio de refração é o que leva as pessoas a não conseguirem, se você não tem prática, obviamente, pescar. Você olha no rio, o peixe parece que está ali parado na sua frente, você coloca a mão e não tem nada ali. Por quê? Porque o que você enxerga é a imagem refratada. Então, a posição que a imagem se forma na água não retrata a posição real do objeto, tá? E por que isso ocorre? Isso ocorre porque você tem uma refração com desvio. Então vamos entender o que é essa refração com desvio. Refração com desvio é quando a luz, ao passar de um corpo para o outro, ela sofre um desvio na sua angulação. Então, digamos que ela entrou aqui num ângulo de 30 graus, na hora de sair, ela não sai com os mesmos 30 graus de entrada. Ela vai ter um ângulo menor, tá? Quando você olha a 90 graus pelo corpo, você tem uma refração sem desvio. Nesse ponto, então, você consegue visualizar a imagem perfeita. É interessante você citar que o índice de refração ele depende do meio que você está trabalhando. Então, se eu saio do ar para a água, se eu saio da água para o óleo, esse índice de refração ele vai se alterando, tá? E para você calcular esse índice de refração, você precisa pegar o valor da velocidade da luz e dividir pela velocidade naquele meio. Tudo bem? Então, é assim que você calcula o índice de refração. Nós vamos falar mais disso nas aulas com resolução de exercício, com prática, e eu vou explicar as fórmulas direitinho. Por enquanto, nós vamos focar apenas na teoria. Falando em teoria, vamos para um outro fenômeno óptico, que é a reflexão. Então, olha só que linda essa imagem, né? Você consegue visualizar todas as árvores e a montanha no lago. Então, você está tendo a imagem da montanha, a paisagem em si, toda sendo refletida sobre a superfície do lago. Isso é muito bonito. Então, reflexão é quando a luz, em vez de passar de um meio para o outro, ela chega até o meio e volta para o meio que ela já estava. Então, isso acontece bastante
em superfícies como a água e espelho também, né? Bastante superfícies que tem ferro tem esse princípio de reflexão. Cuidado que o espelho as pessoas acham que é vidro. Espelho é vidro. Na verdade, gente, o espelho ele é um tipo de metal, tá? Já reparou que se você pegar um metal que está bem polidinho, um metal bem liso, você consegue se ver, ou você consegue ver pelo menos uma reflexão do local onde você está? O espelho é basicamente isso, ele é uma folha de metal bem polida, onde você tem um alto índice de reflexão, mas como o metal é caro e então compensa-se, e isso fica muito pesado também, né? Compensa você fazer o quê? Você faz uma folha bem fininha de metal polido e depois você cola isso no vidro. Beleza? Por isso que nós temos a impressão de que o espelho é de vidro. Mas na verdade, o vidro vai na frente dessa folha de metal para protegê-la. Por isso que alguns espelhos antigos, né? Quando o espelho vai ficando muito, muito velho, você consegue ver, parece que o espelho está literalmente enferrujando, né? E é isso que está acontecendo mesmo. Aquela camada de metal do fundo começa a enferrujar, começa a ser corroída. Show? Isso é uma reflexão, tá? Então, os raios de luz chegam até o objeto e voltam para o mesmo meio que ele estava. Ela não passa de um meio para o outro, beleza? Eu posso ter uma reflexão também chamada de reflexão difusa, que é aquela reflexão que a luz volta para o mesmo meio, mas você não consegue visualizar, não tem informação de imagem. Então, vamos dar um exemplo. Se eu pego um quadro branco, né, a luz bate no quadro, você consegue ver a luz sendo refletida de volta. Você tem essa percepção que a luz está voltando. Porém, você não consegue visualizar a imagem num quadro branco, como você visualizaria num objeto mais polido, como um espelho. Isso se deve ao formato do corpo. Por mais que você não perceba, esse quadro branco ele não é tão liso quanto um metal polido, tá? Por que não é tão liso? Porque até a tinta tem que adentrar aqui, né, em algum momento. Então você tem que ter um certo atrito entre o pincel e o quadro. Então, quando você tem uma superfície irregular, você tem uma reflexão difusa. E quando você tem uma superfície polida, né, uma superfície lisa, você tem aquela reflexão que nós chamamos de reflexão regular. Então, reflexão regular é o que nós vemos nessa imagem, é o que nós vemos num espelho também, tá? Reflexão difusa é quando você emite luz sobre algo que reflete a luz, mas não tem informação de imagem propriamente dita. Os raios de luz eles voltam de forma desordenada. Aqui nós temos uma imagem bem interessante. Então, olha que legal esse... Eu não sei como eu vou chamar, vamos chamar isso dessa obra de arte, vamos chamar isso de uma obra de arte. Que ela teve dois lados, né? Um lado espelhado, então você tinha o processo de reflexão. Então você consegue ver aqui, né, o chão sendo refletido, tá? Nesse monumento aqui, você consegue ver o céu, os prédios, você tem aqui um processo de reflexão. Ok. Porém, do outro lado, ele foi pintado com uma tinta preta absoluta, que é basicamente a melhor tinta que nós temos no mercado hoje em relação ao preto, né? É o preto mais preto, vamos dizer assim. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura das cores e você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Mas olha só o outro lado do objeto. Você pode olhar para essa imagem e falar assim, bom, professor, isso é montagem, o senhor simplesmente pegou aquele objeto e o senhor pintou de preto no Paint ou alguma coisa assim. Isso é tão surreal que o preto, quando ele tem uma absorção total, quando você não tem reflexão nenhuma da luz, você perde a noção das três dimensões. Você não consegue ver um objeto tridimensional. Você vê um objeto plano, porque você não consegue ver luz e sombra. Então você perde a noção de que aquilo é um relevo. Então essa parte aqui é exatamente a mesma coisa que essa parte espelhada, tá? Então isso aqui é um sólido. Isso daqui não é uma placa chata. Tudo bem? Olha as pessoas aqui, né? Todos olhando para o objeto, meio curiosos. Isso daqui é o que acontece quando você tem uma cor que tem realmente absorção total. Eu posso mostrar também para vocês isso daqui um pouquinho depois no YouTube. Alguns vídeos sobre essa tinta, vocês vão entender melhor esse aspecto. Então, o que é absorção? Absorção é quando os raios de luz chegam até o objeto e ali eles ficam, né?
são absorvidos. Fundamentos óticos. Eu acho que eu vou deixar fundamentos óticos para a próxima aula. Eu acho que essa aula já ficou bem pesada de conteúdo teórico. Então vamos falar sobre os fundamentos óticos na aula seguinte, tá bom? Na nossa aula número 2 do curso de ótica. Então, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. E é isso. Até a próxima.